Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Cá estamos nós para mais um vídeo. Nós vamos retomar um assunto sobre o qual nós já tratamos aqui na TV Caminho Livre, que completou 7 anos de existência no último 17 de janeiro de 2024. Muito bem, eu queria ler Êxodo 31, versos 16 a 18. Êxodo 31, 16 a 18. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Esse texto nos diz que o sábado era um sinal da aliança sinaítica que Deus estabeleceu com seu povo ao libertá-lo da escravidão egípcia. Preste atenção. Sábado como sinal da aliança. Quando Deus fez um pacto com Abraão, e isso está lá em Gênesis, no capítulo 17, Deus estabeleceu um sinal também, um sinal da aliança, do pacto que ele celebrou com Abraão. E nós sabemos que sinal é esse. Aqui em Gênesis 17, versos 9, 10 e 11, diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Aqui no verso 13, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Então veja, nós temos 2 sinais de aliança. Circuncisão como sinal da aliança que Deus fez com Abraão. E não só com Abraão, mas o texto diz: e a tua descendência no decurso que, como diz o texto aqui, no decurso das suas gerações. Então nós temos a circuncisão como um sinal da aliança entre Deus e Abraão, e depois Deus estabelece o sábado, a guarda do sábado, como sinal da aliança sinaítica. Certo? Nós lemos o texto, Êxodo 31, versos 16 e 17, deixam claro isso, que o sábado era um sinal da aliança sinaítica. Bom, no último vídeo, nós falamos um pouco sobre algumas mudanças que ocorreram entre a primeira aliança. Quando a Bíblia fala de primeira aliança, ela está se referindo à aliança que Deus fez com o seu povo logo após libertá-lo do cativeiro egípcio, lá no deserto, aliança sinaítica, aliança do Sinai.
Esta é a primeira aliança. Então, o sábado era um sinal desta aliança. Só que aí, em função do povo ter anulado esta aliança, a aliança sinaítica, a aliança que Deus fez com seu povo lá no Sinai, Deus prometeu uma nova aliança. Ele fez essa promessa de uma nova aliança. E isto está, como nós lemos no vídeo passado, lá em Jeremias capítulo 31. Os termos desta nova aliança foram repetidos aqui na carta aos Hebreus. Vamos ler o capítulo 8, para que vocês tenham uma noção de como é importante esse tema e como é importante nós termos uma atenção especial em relação a este livro aqui, a esta carta aos Hebreus, para que nós entendamos de uma vez por todas isso. Vamos lá, Hebreus 8, de 1 em diante. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Perceba que em todo o livro de Hebreus, o fato de Cristo, ao ascender aos céus, foi direto para o trono do Pai, é repetido várias vezes. Esse fato ele é mencionado várias vezes aqui na carta aos Hebreus. Não teve esse negócio de Jesus ficar 1800 e tantos anos retido num compartimento, num suposto compartimento santo do santuário celestial. Primeiro porque o santuário celestial é um ambiente só. Não existe compartimentos. O santuário celestial não está compartimentalizado. Jesus, ao ascender aos céus, foi direto para o trono do Pai, né? Que no tabernáculo antigo era representado pelo Santo dos Santos, onde a arca estava, e de onde Deus manifestava a sua glória, o Shekinah. Hebreus fala isso de forma muito clara. Jesus, quando ascende aos céus, ele adentra, como diz Hebreus 6, 19 e 20, o qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus entrou além do véu. Ele está fazendo uma afirmação com base no tabernáculo, no templo, no santuário terrestre, né? Ele está fazendo esta afirmação com base nisso, né? Não é porque há um véu no santuário celestial, através do qual Jesus tivesse que passar, transcender, né? Então tá. Verso 2 de Hebreus 8. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Olha, muita gente nega a existência de um santuário no céu. Eu não sou besta de negar. A palavra de Deus está afirmando a existência de um santuário. O santuário é o lugar onde o santo vive. É o lugar onde o santo está. O santo, santo, santo. Nosso Deus triuno. Onde ele está é santuário, habitação do santo. Verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Ele está falando de Jesus, que era da tribo de Judá. O sacerdócio, ele foi designado da tribo de Levi. Ele procedeu da tribo de Levi, né? E não da tribo de Judá. E Jesus era da tribo de Judá. Se ele estivesse na terra, nem sacerdote ele seria. 5. Os quais ministram em figura. Quem que ministrava em figura? Os sumos sacerdotes do tabernáculo, do templo, do santuário terrestre. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Quando Deus deu esta ordem para que Moisés construísse o tabernáculo, ele deixou bem claro: Moisés,
Faça tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado. De acordo com o modelo, e não de acordo com a realidade das coisas. Não foi isso que Deus disse. Deus não mostrou lá uma espécie de retrato do santuário celestial, ou uma visão do santuário celestial, para que Moisés copiasse. Não, foi um modelo do santuário que foi apresentado para que Moisés construísse, respeitando este modelo, né? 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Veja, Jesus é ministro do santuário verdadeiro com base numa superior aliança. Essa superior aliança, ela é afirmada tendo como referência a primeira aliança, a aliança do Sinai, cujo sinal era o quê? A guarda do sábado. O mandamento do sábado. O mandamento do sábado era um sinal da aliança sinaítica. E Jesus é agora ministro do santuário, do verdadeiro santuário, e mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Veja, uma nova aliança não segundo a aliança que Deus fez com o povo de Israel após a libertação do cativeiro egípcio. Não segundo esta aliança. Uma nova aliança. Uma nova aliança. Por quê? Porque o povo de Israel quebrou a aliança sinaítica que Deus havia feito com eles. Por isso Deus prometeu uma nova aliança. E o mediador desta nova aliança seria quem? Jesus, o nosso Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Salvador. Ele seria o mediador da nova aliança. Ele é o mediador da nova aliança. Esta nova aliança não está fundamentada nos mesmos termos da primeira aliança. Nós afirmamos isso com base o quê? Aqui no verso 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Não segundo esta aliança. Esta nova aliança não está fundamentada nos mesmos termos que a aliança sinaítica foi estabelecida. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente, não em tábuas de pedra, não em livros da lei ou livro da lei, mas na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. As leis de Deus, veja, os princípios morais de Deus estão agora incutidos aqui, ó. Aqui. Estão incutidos aqui. O crente em Jesus Cristo hoje não vive sem lei. Por quê? Porque a lei está incutida aqui. Agora, vem cá. A Bíblia está dizendo que esta nova aliança, ela não foi estabelecida segundo a aliança sinaítica. Na aliança sinaítica, a lei foi gravada em tábuas de pedra e no livro da lei que foi colocado ao lado da arca. Vocês sabem disso.
Aqui no próprio livro de Hebreus, capítulo 7, versos 11 em diante, de 11 em diante, diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O escritor da carta está deixando claro que os fundamentos da primeira aliança não eram perfeitos, não foram perfeitos. Tanto é verdade que o povo anulou esta primeira aliança, quebrou esta primeira aliança. Então, houve uma necessidade do estabelecimento de uma nova aliança, fundamentada agora, não num sacerdócio levítico, baseado na pessoa de Arão, mas numa outra pessoa que assumiria o sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Não da tribo de Arão, não da tribo de Levi, segundo o sacerdócio arônico, mas segundo a ordem de Melquisedeque. 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Aí eu pergunto para os meus irmãos adventistas: houve mudança de sacerdócio? Claro que houve. Houve a mudança de sacerdócio. Na primeira aliança, o sacerdócio que prevalecia era o sacerdócio arônico. Na segunda aliança, a nova aliança, que está baseada, fundamentada em um novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, e o mediador desta nova aliança é Jesus. Então, obrigatória e necessariamente teria que haver uma mudança de lei. Por quê? Mudou-se o sacerdócio. Mudou-se o sacerdócio. Aí alguém pode perguntar: mas como mudou de lei se na nova aliança as leis foram incutidas aqui? Veja, nós temos que entender isso, porque senão a gente se contradiz. Quais leis foram alteradas? Que categoria de lei foi alterada? Foi mudada, já que o sacerdócio mudou? Veja, todas as leis que tinham relação, associação com as regras, as normas do tabernáculo, do templo ou do santuário terrestre, elas não teriam mais nenhum valor. Nenhum valor. Porque o sacerdote da nova aliança veio e cumpriu tudo aquilo que a velha lei relacionada ao tabernáculo apontava. Foi para Cristo, o Messias, o ungido, que toda aquela lei, todo aquele código legal baseado em cerimônias, em rituais, apontavam para Cristo. Cristo veio, cumpre tudo aquilo que esta lei apontava, tipificava, ele cumpre isso. Obviamente, todas estas leis relacionadas com o ritual do tabernáculo deixaram de ter validade. Agora, todos os princípios morais. O que são princípios morais? São os princípios que delineiam, indicam o nosso dever, a nossa obrigação para com o próximo. A nossa obrigação para com o próximo. Esses princípios estão gravados aqui, ó. Esses princípios morais não estão mais em tábuas de pedra. Veja, a tábua contendo os mandamentos foi colocada dentro da arca, que estava no lugar santo dos santos, no santíssimo, do tabernáculo, do templo, do santuário terrestre. Todo o ritual deste tabernáculo desapareceu. Toda a lei relacionada a este tabernáculo desapareceu. Acabou. Nós não estamos mais sob a obrigação
de obedecermos estas leis relacionadas, associadas ao tabernáculo, ao templo, ao santuário terrestre. Isso passou. Agora, o que não passou foi a nossa obrigação de amar o próximo como a nós mesmos. Veja, o sábado era um sinal da aliança sinaítica. Se o sábado devesse ser guardado na nova aliança, ele seria o quê? Reafirmado como tal, aqui no Novo Testamento. Ele seria reafirmado como tal, como sinal também da nova aliança. Mas por que que não é? Por que que não é? Por que que o sábado, ele não é sinal da nova aliança? Por que que não? Porque o próprio escritor da carta aos Hebreus, ele vai nos indicar aqui, nos capítulos 3 e 4, ele vai narrando a história da libertação do cativeiro egípcio, narrando um pouco daquela história. Ele vai se deter sobre a vida daqueles que foram libertos do cativeiro egípcio por Moisés, sob a liderança de Moisés, mas que não creram no Deus de Israel. Se aproveitaram de uma oportunidade para se livrarem do cativeiro egípcio, saíram de lá, foram libertos, provaram os dons celestiais, né? Participaram de todos os milagres, de todas as bênçãos que Deus derramou para o povo, mas eles mesmos não criam, eram incrédulos. Sobre esses, Deus decretou: não entrarão no meu descanso. Por quê? Porque não creram em Deus, eram incrédulos, eram descrentes, embora estivessem no meio do povo de Israel. É o que Moisés escreveu ali em Êxodo capítulo 12, quando ele diz que um misto de gente saiu juntamente com o povo de Israel. Nesse misto de gente havia incrédulos. Havia incrédulos. E também no meio do povo de Israel, nem todos que eram israelitas verdadeiros também foram crentes. E Deus deixa claro, aqui na palavra, no capítulo 4, através do escritor da carta aos Hebreus, capítulo 4, de 1 a 3, diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. E com relação àqueles que não creram? Aí o texto do verso 3 continua. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira. Ira contra quem? Contra os descrentes. Não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Quando Deus promulga os mandamentos e os entrega ao povo por meio de Moisés, ele cita lá o quarto mandamento, como sendo a observância e a santificação do sábado. E a primeira justificativa que Deus dá para instituir a guarda do sábado enquanto mandamento é esta: descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Isso foi dito lá no deserto. E depois de 40 anos, no mesmo lugar, Deus afirma: não entrarão no meu descanso. Vocês percebem que o sábado, então, ele possuía uma função típica, simbólica, profética, que apontaria para o quê? Para o descanso de Deus, o descanso eterno de Deus.
Mas antes do descanso eterno de Deus, teria que haver um descanso espiritual, que tem que ser experimentado por todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Porque Jesus, enquanto esteve na terra, disse o seguinte, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse, guardem o sábado. Não, ele disse, vinde a mim. Porque era nele que a nova aliança, com novos termos, estava sendo ratificada, fundamentada, radicada. Por isso o sábado possuía essa função típica, simbólica, profética, do descanso de Deus. E o texto continua aqui em Hebreus 4. 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele o quê? No descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. 7. De novo determina certo dia. De novo determina certo dia. Olha, que dia é este que está sendo determinado para que o povo crente em Jesus Cristo agora entre no descanso de Deus? Que novo dia é este? Olha, de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele diz mais, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, Josué não deu descanso, não deu. Não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Quem foi que entrou no descanso de Deus? Quem foi? Quem foi para direto para o trono de Deus, lá no santuário celestial? Quem? Quem se assentou ao lado do trono de Deus Pai? Jesus Cristo. É onde ele está, assentado. Ele está assentado. E com a sua presença ele intercede por todos nós que cremos nele. Aí o escritor exorta, verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, o que o escritor de Hebreus está estabelecendo aqui? Ele está estabelecendo aqui, ao invés de dizer que o sábado continua sendo sinal da nova aliança, ele está estabelecendo a fé como aquilo que permitirá que todos nós crentes em Jesus Cristo entremos verdadeiramente no descanso de Deus. É pela fé. É pela fé. Se o sábado continuasse sendo um sinal da nova aliança, com toda certeza, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, falariam algo a respeito. Isto, no entanto, não é dito no Novo Testamento, nem por Cristo e nem por qualquer um dos apóstolos. Mudou-se o sacerdócio. Não é mais Arão o sumo sacerdote. É Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mudou o sacerdócio? Mudou a lei. Qual é a lei que nós devemos? Qual é a lei que está incutida aqui? Qual é a lei que está incutida aqui em nossa mente, gravada em nossa mente? Através da qual nós recebemos a guia do Espírito Santo. Qual é a lei? O amor ao próximo. Esta é a lei. E dentro deste conceito, desta lei maior, amor ao próximo, existem vários mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo outro.
não para que sejamos salvos, não para que alcancemos méritos diante de Deus. Não, o próprio fato da lei estar aqui, gravada em nossa mente, significa que já fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito é que nos guia. O Espírito é que nos conduz. Agora, como nós habitamos num corpo que não quer nada com o Espírito Santo, um corpo carnal no qual não habita bem nenhum, vai dizer Paulo em Romanos 7, um corpo que só obedece à lei do pecado, que está entranhada nele, vai dizer Paulo em Romanos capítulo 7. É por causa disso que nós devemos nos esforçar todo santo dia para mortificarmos os feitos da nossa carne. É por causa disso. Agora, quem é o guia? Quem é o nosso mestre? Quem é aquele que fala conosco, indicando-nos o caminho? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele faz isso não para que sejamos salvos. Ele faz isso porque já fomos verdadeiramente salvos. E o escritor da carta aos Hebreus deixa claro que mesmo no seio da comunidade da fé, haviam os falsos crentes. Esses falsos crentes, assim como havia descrentes no meio do povo de Israel que foi liberto do cativeiro egípcio, eles é que produzem confusão e queda no seio da comunidade da fé. Então nós temos que estar atentos a isso. Esses que são descrentes e que estão hoje dentro da comunidade da fé, esses não permanecerão. Uma hora eles saem. E quando eles saem, nós que permanecemos na comunidade da fé, pensamos que um dia eles foram salvos. Quando não, eram descrentes. Eram falsos discípulos, eram falsos mestres, apesar de estarem no meio da comunidade da fé. E o escritor de Hebreus fala sobre essa gente aqui, levando-se em consideração, fazendo uma comparação com o que houve no passado. Ele cita isso no Hebreus capítulo 6, depois ele volta a citar isso em Hebreus capítulo 10, falando acerca desses, que apesar de estarem na comunidade, no meio da comunidade da fé, eles rebelam-se contra Deus e pisam e maculam tudo aquilo que Jesus fez em prol dos seus escolhidos, em prol dos seus eleitos. Não respeitam, são descrentes, são rebeldes, ainda que estejam no seio da comunidade da fé. Então, o escritor da carta aos Hebreus se utiliza disso para exortar-nos, nós crentes verdadeiros, a permanecermos firmes, apesar de sermos perseguidos, apesar dos sofrimentos que sobrevêm a nós todos. Permaneçam firmes, não se desanimem, não sigam o exemplo dos descrentes. É nesse sentido que as exortações, advertências e disciplinas existem. É para nos disciplinar, advertir, é para que nós nos comprometamos todo santo dia com a palavra de Deus e permaneçamos fiéis a Deus, crentes em Jesus Cristo, porque a nossa salvação é eterna. O escritor da carta aos Hebreus vai dizer isso, que Jesus conquistou como mediador de superior aliança uma salvação eterna. Não é salvação provisória, é salvação eterna. Olha aqui. Olha o que o escritor diz aqui. O escritor da carta aos Hebreus. Todo sacerdote, Hebreus 10, verso 11 em diante. Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Com uma única oferta,
Jesus aperfeiçoou por quanto tempo os que estão sendo santificados? Quem que está sendo santificado, mas que foi aperfeiçoado para sempre com uma única oferta? Quem? Nós, crentes em Jesus Cristo. Fomos aperfeiçoados por quanto tempo? Para sempre. Apesar de estarmos sendo o quê? Santificados. Fomos aperfeiçoados. Em Cristo somos perfeitos, como diz Colossenses 2:10. Em Cristo somos perfeitos. Embora estejamos, do ponto de vista humano e prático, sendo santificados. Mas a salvação que Cristo conquistou por nós é o quê? É eterna. No verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Viram? Aqui em Hebreus 10, mais à frente, o escritor diz assim: todavia, verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Ele não vive em função da guarda da lei, que está aqui, ó. Ele não vive em função disso. Ele vive pela fé. Isto não significa que eu não deva seguir os princípios morais que foram gravados aqui na minha mente pelo Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito Santo sempre me levará a obedecer esses princípios morais, que vão na direção do amor ao próximo. É por isso que Paulo, é o último texto que a gente vai ler, Paulo aos Gálatas, abram comigo lá. Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, diz assim, verso 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume nesse preceito aqui. E isso está aqui, ó, incutido em nossa mente. Isso está aqui incutido em nossa mente. E aqui no verso 18, mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos sob a lei. Ou seja, debaixo dela, debaixo da sua condenação. Por que não? Porque nós estamos em Cristo Jesus, que não pecou, que guardou toda a lei em nosso favor. Como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Deus, através de Cristo, se colocou em nosso favor. E Paulo vai dizer em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que o escritor da carta aos Hebreus exorta, olha, aproximemo-nos do trono com confiança, certeza de fé. Com confiança, convicção, certeza de fé. Porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Então, meus queridos, eu espero que através desse vídeo a gente tenha contribuído um pouco mais para a gente entender algumas coisas, especialmente relacionadas à questão do sábado, que foi um sinal da aliança sinaítica. Mas este sinal, repito, ele não foi reafirmado
como sinal da nova aliança. O grande sinal da nova aliança chama-se fé. É pela fé que a gente cumpre a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Ame o seu próximo como a si mesmo. Que Deus nos abençoe para que a gente cumpra este preceito de modo cabal, cada vez mais, de forma ampla e profunda em nossa vida. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.